Olá! Você já passou por uma mudança que virou tudo de cabeça para baixo? Um novo cargo, uma nova cidade ou uma nova estrutura na empresa? Quem sabe uma decisão que não foi sua? A maioria das pessoas trava, fica esperando a poeira baixar. Só que os líderes que eu acompanho há décadas fazem exatamente o contrário. Eu já passei por inúmeras mudanças na minha vida. Mudança de cidade, mudança de lugar de morar, de apartamento, mudanças inúmeras de empresa, de emprego. E eu gosto da mudança. Tem coisas boas na mudança. Claro que tem coisas bastante difíceis, bastante complicadas. A mudança, geralmente, ela não avisa. Muitas vezes ela chega, derruba o que estava funcionando e apresenta um cenário que você não planejou. E o que separa quem cresce nesse momento de quem estagna não é talento, não é experiência, não é nem mesmo preparo técnico. É uma forma específica de processar o que está acontecendo. Eu já vi gestores brilhantes entrarem em colapso diante de uma reestruturação. Eu já vi líderes com menores recursos virarem o jogo em situações muito piores. A diferença tem a ver com 3 padrões de comportamento que os líderes de alto desempenho desenvolvem ao longo do tempo. Daqui a pouco eu te mostro o 3º padrão e este vai contra tudo que o senso comum ensina sobre como reagir a uma crise. O primeiro padrão é separar o fato da interpretação. Quando uma mudança chega ao cérebro, começa a criar histórias. Isso é o fim. Não vou conseguir. Mudaram tudo justamente agora. Escolheram essa hora por algum motivo. O problema não é a mudança. É a narrativa que você coloca em cima dela. E essa narrativa acontece rápido, em segundos, antes mesmo de você ter informação suficiente para avaliar o que está acontecendo de verdade. Em mais de 30 anos trabalhando com líderes e equipes, eu vi isso acontecer repetidamente. Gestores experientes, com histórico sólido, que diante de uma reestruturação ou mudança, começavam a reagir a uma história que eles mesmos tinham criado, não o que estava de fato acontecendo. Uma transferência virava sabotagem, uma fusão virava ameaça, uma mudança de processo virava desconfiança da diretoria. Eu vi minha irmã ter um câncer por causa de uma mudança que aconteceu no trabalho dela. Eles iam implantar um sistema e ela, com medo daquilo, acabou tendo um câncer. E aí? Como é que você reage em relação às mudanças? Quando eu sentava com as pessoas e pedia para separar o que era fato do que era interpretação, o quadro mudava completamente. A transferência podia ser uma expansão de responsabilidade. A fusão podia abrir um mercado novo. A mudança de processo poderia ser a tentativa de ganhar eficiência. O evento era o mesmo, o que mudava era a história. Líderes de sucesso aprendem a pausar esse processo. Não porque são insensíveis, não porque não sentem o impacto, mas porque treinaram a mente para não confundir o evento com o significado que dão a ele. E isso muda tudo. Por quê? Quando você para de reagir à história e começa a reagir ao fato, as opções que você enxerga
podem ser completamente diferentes. Mas esse é só o começo. Tem um segundo padrão e este é mais difícil de desenvolver, mas dá para fazer. O segundo padrão é agir antes de estar pronto. Existe uma crença muito comum nos ambientes corporativos: esperar ter clareza total antes de tomar qualquer decisão em momentos de mudança. Parece prudente, mas na prática isso é paralisante. A mudança não espera você processar. Enquanto você está esperando a situação estabilizar, o ambiente já foi para outro lugar. E aí, você não está mais gerenciando uma transição. Você está tentando recuperar um terreno que já perdeu. Os líderes que eu observei em transições reais têm um comportamento em comum. Eles tomam decisões pequenas logo nos primeiros dias, mesmo sem ter o quadro completo. Não as definitivas, mas alguma coisa que mantém o movimento. Porque movimento gera informação. E informação é o que você precisa para tomar as decisões maiores depois. Tem uma frase que eu repito há muito tempo: você não precisa ver o caminho inteiro, precisa ver o próximo passo. Se você está passando por um momento de transição e esse conteúdo está fazendo sentido, deixe seu like aqui e aproveite e se inscreve no meu canal, porque toda semana tem um vídeo novo sobre liderança aplicada. Agir antes de estar pronto não é impulsividade, é uma habilidade treinada e ela depende diretamente do terceiro padrão que a maioria dos líderes descobre tarde demais. O terceiro padrão vai contra o que todo mundo fala sobre resiliência. No começo eu disse que o que separa líderes que crescem em momentos de mudança não é talento, experiência nem preparo técnico. É isso. Líderes de alto desempenho não tentam controlar a mudança. Eles controlam a relação que têm com a incerteza. Todo treinamento convencional ensina a criar planos, prever cenários, eliminar riscos. Tudo isso é útil em ambientes estáveis. O problema é que nenhum ambiente é estável há muito tempo. Então, veja, com a internet, com a IA, cada dia tem uma novidade. E quando a mudança chega de verdade, o líder que só sabe funcionar com plano completo e cenário claro fica paralisado. Não por falta de competência, mas por falta de prática com o desconforto da incerteza. Eu tenho visto isso acontecer com gestores experientes, pessoas que passaram décadas construindo processos sólidos, equipes bem treinadas, resultados consistentes. E quando o mercado virou, quando a empresa foi comprada, quando a diretoria mudou, eles travaram. Porque o único ambiente em que sabiam operar era o ambiente que eles mesmos tinham construído. O líder que eu admiro não é aquele que nunca sente desconforto diante do desconhecido. É aquele que aprendeu a funcionar bem, mesmo sentindo esse desconforto. Isso tem um nome técnico na psicologia organizacional: tolerância à ambiguidade. E é uma das competências mais escassas e mais valiosas que um gestor pode ter nos próximos anos, porque o ambiente vai continuar mudando mais rápido, com menos aviso, sem pedir licença. A pergunta não é sobre se você vai enfrentar mudanças, é o que você vai fazer nos primeiros dias depois que elas chegarem. E aqui estão 3 coisas que você pode começar a fazer agora. A primeira é simples e leva 5 minutos. Na próxima mudança que chegar, antes de qualquer reação, escreva em um papel o que de fato é
e o que é interpretação sua. Separe os dois com clareza. A maioria das reações ruins em momentos de crise não é a resposta ao fato, é a resposta à história que a pessoa criou sobre o fato. Com isso feito, o segundo movimento é definir uma ação pequena para executar nas próximas 48 horas. Não precisa ser a decisão mais importante, não precisa resolver tudo. Pode ser uma conversa que você foi ter, uma prioridade que você redefiniu, um processo que você ajustou. Tamanho não importa. O que importa é sair do modo de espera. E o terceiro é um exercício de separação de controle. Pegue uma folha e divida ao meio. De um lado, coloque aquilo que está dentro do seu controle nessa situação, do outro que está fora. Depois disso, risque mentalmente o que está no segundo grupo e concentre toda a sua energia no primeiro. Tudo que está fora do seu controle é gasto de recursos sem retorno. Esses 3 movimentos não eliminam a dificuldade da transição, mas eles colocam você no lado certo da curva, no lado de quem processa e age, enquanto os outros ainda estão esperando a poeira baixar. Pensa em uma mudança que você está vivendo agora ou que está chegando. Qual dos 3 padrões você mais precisa desenvolver? Separar fato de interpretação, agir antes de estar pronto ou trabalhar a sua relação com a incerteza. Se inscreva no meu canal para não perder o próximo vídeo. E um grande e carinhoso abraço. Até uma próxima.